sou amigo dos meus amigos e sou um médico que é dedicado à medicina em tempo integral, sabe? Sempre em busca de mais e melhor para trazer para a nossa população. Eu costumo dizer que eu estou médico, eu não sou médico, eu estou médico. O que eu sou é a imagem e semelhança de Deus. E nessa profissão que eu escolhi para mim, para a minha vida, o meu objetivo sempre foi poder ajudar as pessoas e aliviar o sofrimento das pessoas de alguma forma. Eu sou casado com a Mônica, que é minha primeira namorada, pai de 3 filhas, Maria Fernanda, Maria Júlia, Maria Vitória. Sou filho do Odilon e da Diva, sou amigo dos meus amigos e sou um médico que é dedicado à medicina em tempo integral, sabe? Sempre em busca de mais e melhor para trazer para a nossa população. Na realidade, quando eu comecei, eu não queria ser médico, mas a coisa foi evoluindo, né? Eu tive um chamado para ser médico, né? Quando o meu irmão adoeceu. Então eu vi como ele foi tratado, como era o dia a dia dos hospitais, e aquilo me chamou muita atenção na forma como a medicina poderia ajudar as pessoas. Na realidade, eu não sou de família de médico, eu sou o primeiro médico da minha família. Com essa experiência na medicina, com a doença e o tratamento do meu irmão, eu pude ver e observar de perto como que era o dia a dia do médico, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, no auxílio e na ajuda do ser humano. A partir daí, a partir desse momento, despertou em mim uma vontade enorme de ser médico, de ajudar as pessoas, de ser um facilitador em busca do alívio do sofrimento do ser humano. Você sabe que todo filho, a tendência é seguir a profissão do pai, que a gente tem o pai como herói. E comigo não foi diferente. Eu sou de uma família onde meu avô era operário de fábrica, meu avô virou empresário, o meu pai, trabalhador, seguiu, outro grande empresário, e eu, consequentemente, na minha vida, eu seria empresário, né? Só que tem que a vida da gente é muita surpresa e a gente muda toda hora. Aconteceu um episódio na minha vida familiar, e esse episódio, ele mexeu muito comigo, ele me tocou muito, que foi a doença do meu irmão. Nesse momento, eu comecei a ver o dia a dia de um hospital, como que era o cuidado dos médicos com os pacientes, dos enfermeiros, com os técnicos. Isso me tocou muito, porque ele entrou nessa internação de uma forma e ele saiu de outra, saiu melhor. Então aí a medicina começou a me chamar. Foi um chamado que eu tive para a medicina. E saber que eu poderia usar a medicina para aliviar o sofrimento das pessoas, do ser humano, melhorar a qualidade de vida de alguma forma. Então eu abandonei essa ideia de ser empresário e virei um médico. Me tornei médico naquele momento ali. A minha essência passou a ser uma essência de médico. E aí a gente foi buscar a nossa formação médica, fazendo faculdade, residência, em cirurgia geral, em cirurgia cardiovascular, até chegar no dia de hoje. Então, eu optei por fazer a medicina nessa condição, que meu irmão foi internado e eu vi como os médicos lidavam com a situação. Mesmo assim, em alguns momentos a gente pensava em fazer ou não fazer medicina, seguir a carreira médica ou seguir a carreira de empresário, né, familiar ali. E aconteceu um segundo episódio na minha vida que mudou completamente a minha vida. Foi como meu irmão ficou doente. Eu estudava no Carmo, na escola normal em Cataguases, e eu fui reprovado. Sendo reprovado, o que aconteceu? Aconteceu uma bênção na minha vida, que foi o encontro com a minha atual esposa, com a Mônica. Então a Mônica foi uma grande incentivadora para que eu continuasse meus estudos e ela via em mim aquele potencial de ser humano para poder ajudar os outros. Então,
Esses 2 episódios que foi essa internação do meu irmão, depois mesmo querendo, eu relutei, porque, como eu disse, a gente quer sempre seguir a carreira do pai. Mas aí eu encontrei a Mônica, uma pessoa amável, agradável, e a gente começou a namorar. E nós combinamos que a gente iria estudar fora, mas não em Juiz de Fora, a gente iria para o Rio, que a gente queria novos desafios, alcançar novos desafios. E assim a gente fez. Só que tem que acontecer um fato inusitado. Estava tudo pronto para a gente ir estudar no Princesa Isabel, no Rio, na Rua das Palmeiras, em Botafogo. Só que chegou o dia de ir. Eu fui e ela não foi. E aí veio a tristeza, a depressão, a ansiedade, a angústia, a saudade. E eu estava no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém, nunca tinha ido ao Rio. E para ir para estudar eu pegava o ônibus 409, 410 e eu morava com um cara chamado Roberto, um grande amigo meu. E ele me cedeu um lugar no apartamento e eu morava num corredor, ele morava no quarto. E assim foi. Só que passaram-se 15 dias, eu no Rio, sozinho, perdido. De repente, numa tarde, estava assistindo uma aula, lembro uma aula de biologia, abriu a porta e a Mônica entrou. E aí a Mônica entrou pela porta, deu a volta, sentou comigo lá e a gente passou aquele ano todo, de 89, estudando muito. Acordava 3 horas da manhã, estudava, só estudava, sábado, domingo, feriado, para poder ter acesso àquilo que era o nosso objetivo, que era a nossa missão de vida, né? Que era a nossa grande paixão, que é a medicina. Fizemos o vestibular, ingressamos na faculdade e cursamos 6 anos de faculdade juntos. Fizemos o ensino médio, o ensino superior junto e fizemos a residência também junto no Instituto Nacional de Laranjeiras. Durante a faculdade, aí foi aquela luta, né, de acadêmico de medicina, 6 anos, dedicação, estudo anatômico, a fisiologia, a anatomia, a clínica médica e graças a Deus a gente fez uma formação excelente na Escola de Medicina de Petrópolis, que é uma escola que já tem quase 70 anos e fomos muito felizes ali, né, realizando o nosso desejo de fazer a nossa graduação. Então, a partir dessa graduação, nós optamos por fazer a nossa pós-graduação, residência, a Mônica em clínica médica, eu em cirurgia geral, para depois acessar a cirurgia cardiovascular. Então, nós fizemos o 3º ano integrado no Princesa Isabel, na Rua das Palmeiras, e para poder ter acesso à faculdade, né? Foi muito difícil, mas a gente sabia que juntos, né, como amigos, como namorados, a gente ia conseguir esse objetivo. Conseguimos entrar na faculdade. A gente sabe que a faculdade de medicina é muito complexa, é muito difícil, é muita dedicação, é tempo integral, mas com a Mônica do meu lado e eu do lado dela, a gente iria conseguir passar essa barreira, essas dificuldades. A distância, a saudade, o excesso de estudo, as noites sem dormir, as noites em anatômico, os plantões em clínica médica. Então a gente conseguiu superar essa formação médica dessa parte aí na Faculdade de Medicina em Petrópolis. Terminamos a faculdade e a gente optou por fazer a pós-graduação, a residência médica. Depois da graduação em medicina, eu sempre quis ser cirurgião. O meu objetivo em fazer medicina era ser cirurgião. Então, eu entrei na faculdade sabendo que eu ia ser cirurgião. Então, a minha formação como cirurgião, eu fiz 3 anos de cirurgia geral pelo Ministério da Saúde, no Hospital Federal do Andaraí, na época. E depois da cirurgia geral, eu queria fazer a cirurgia cardiovascular, que era a minha grande paixão. A Mônica fez clínica médica e cardiologia, eu fiz cirurgia geral e cirurgia cardiovascular. No Andaraí nós passamos várias dificuldades, né? Invasão de hospital por traficante, plantões na sexta-feira, que eram plantões infindáveis, cirurgias de emergência. E o meu plantão era sexta-feira, era o dia que ninguém queria, eu peguei o plantão, porque era o plantão que dava mais movimento e a gente queria, como médico, aprimorar, aperfeiçoar, estar operando as pessoas e ajudando. Então eu chegava cedo, já via todos os pacientes para operar, contava com a ajuda dos meus staffs, da parte da anestesia, os cirurgiões, e a gente conseguia fazer bastante cirurgia na sexta-feira de pessoas que vinham e precisavam e estavam ali esperando. Então, terminando a cirurgia geral,
eu resolvi fazer a prova para cirurgia cardiovascular, que agora era um outro salto, uma outra dificuldade, uma outra realidade. Fiz a prova, era uma vaga só para cirurgia cardiovascular, eu consegui entrar nessa vaga e no meu primeiro dia lá no Instituto Nacional de Laranjeiras, eu lembro direitinho, eu cheguei para me apresentar e o meu chefe me falou: você quer ser cirurgião cardíaco, cardiovascular? Eu falei: quero. Ele falou: controle a sua ansiedade. Muitos anos depois que eu fui entender o que ele estava querendo dizer, né? Porque foram 5 anos de formação na cirurgia cardiovascular, 5 anos de muita dedicação, de muito trabalho, de muito empenho. Eu era o único residente para um hospital todo daquele e eu fiz meus 5 anos como residente na cirurgia cardiovascular adulta e pediátrica e depois veio a minha formação. Essa formação foi uma formação complexa e assim que eu terminei a minha formação, a diretora do hospital, junto com o meu chefe, me contrataram para ficar no hospital. Eles me chamaram na sala da diretoria e falaram: Flávio, as pessoas gostam de você aqui, você está sempre disponível, resolvendo os problemas do hospital, a gente quer que você fique no hospital. E aí começou a minha história com o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, depois veio o concurso público federal, e aí eu passei no concurso público federal e me tornei médico cirurgião cardiovascular do Instituto Nacional de Cardiologia, que era o meu grande desejo, meu grande orgulho como profissional naquele momento. Então, terminando a minha residência em cirurgia cardiovascular, eu sempre tive na mente assim, a vontade de voltar para a minha região, para a minha cidade, para a minha terra. E surgiu a oportunidade de montar o serviço de cirurgia cardiovascular em Muriaé, no Hospital Pronto Ocó. O Hospital Pronto Ocó era um hospital novo, começando, que não tinha uma característica de hospital de cirurgia, nunca tinha sido operado nada lá e nós começamos a fazer a cirurgia cardiovascular, né? Eu e a Mônica viemos, trouxemos toda a nossa equipe do Rio, né? Trouxemos equipamentos, equipe, anestesista, pós-operatório e realizamos a primeira cirurgia, que foi um marco na cidade de Muriaé, sendo a primeira cirurgia cardiovascular realizada na nossa cidade e região, né? Antes, essa cirurgia só era realizada em outros centros grandes. Então, esse meu objetivo sempre foi trazer para perto da nossa população, da nossa gente, dos nossos concidadãos, aquela tecnologia, aquela técnica, que eles não precisariam mais sair da cidade onde estavam, da nossa região, para procurar isso em grandes centros. Foram tempos difíceis, foram tempos de implementação de serviço, de dedicação 24 horas, sábado, domingo, feriado, final de ano, carnaval, tudo. Nós passamos muitos anos com dedicação exclusiva ao serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital Pronto Ocó. E com isso, nós conseguimos operar milhares de pessoas da nossa região e tivemos o reconhecimento pela Secretaria Estadual de Saúde como um dos serviços, os melhores serviços de cirurgia cardiovascular do estado de Minas Gerais, com a menor mortalidade. Isso para a gente, quando veio essa informação, foi uma grande alegria, porque a gente sabia que ali a gente tinha conseguido estabelecer um serviço, montar uma estrutura que poderia beneficiar milhares e milhares de pessoas, como beneficiou, né? Então, eu sempre fui uma pessoa antenada em trazer o que há de melhor e mais moderno para as pessoas na nossa região, para que elas tivessem facilidade, né? Muita gente precisa sair, abandonar pai, mãe, filho, às vezes o marido, para poder buscar um tratamento em grandes centros, São Paulo, Rio, né, Vitória. E a gente sabia que a gente fazendo isso, a gente ia aproximar das pessoas aquele tratamento tão complexo que é a cirurgia de alta complexidade, que é a cirurgia cardiovascular. Isso é uma coisa que eu e a Mônica temos conosco, um grande orgulho, uma grande satisfação em ter tido essa oportunidade. A gente sempre agradece ao Pronto Ocó, a oportunidade. Foi um casamento bacana, que era a necessidade da instituição, a necessidade da cidade e a nossa vocação em trazer para a cidade aquilo que a gente queria. E assim foi o nosso desenvolvimento na área da saúde, sempre buscando o que há de melhor e mais moderno. A medicina, ela evolui,
como o celular evoluiu, como o carro evoluiu, a televisão evoluiu, para trazer o quê? As facilidades para o ser humano no seu dia a dia. E na medicina não é diferente. A medicina também evoluiu. E a gente tem que usar essa técnica e essa tecnologia a favor do ser humano, sem nunca perder a humanidade. Eu falo que o médico ele pode ter todo o conhecimento do mundo em técnica, em tecnologia, mas quando ele tocar um ser humano, ele tem que tocar com a alma. Esse caminho de volta para a nossa região nos trouxe muitas alegrias. Com isso nós pudemos operar muitas pessoas. Foram mais de 3.000 pessoas operadas da parte cardiológica, arterial, venosa e com resultados excelentes. Tivemos algumas derrotas no caminho, que é normal, perdemos alguns pacientes, mas conseguimos o objetivo nosso, que era devolver o ser humano, o paciente, para a sociedade, para a família dele, com saúde, restabelecido, para que ele pudesse seguir o seu caminho, que era a história natural dele, né? Modificar uma história natural de uma doença, modificando a vida dessa pessoa e devolvendo ele para a família, porque todo mundo é pai de alguém, é filho de alguém, é neto de alguém, é avô de alguém, né? O ser humano, quando você vê, ele está conectado, ele está relacionado com a família, com seus amigos. Então, esse objetivo a gente conseguiu. Operamos vários pacientes, fomos reconhecidos pelo Ministério da Saúde como serviço de alta complexidade, com menor índice de mortalidade, e trabalhando muito, com muito estresse, muita dedicação, horas, 14, 16 horas de trabalho por dia. Num belo dia, eu comecei a apresentar um quadro de tosse, febre, sabe? Começando a ficar moado, muita sudorese noturna, acordava de noite com a cama toda molhada. E, bom, o que era isso? Eu não sabia o que era. Começamos a pesquisar, começamos a avaliar e aí eu fui fazer uma tomografia. Aí tinha lá 10 nódulos no meu pulmão. Não sabia o que era. De repente, tudo aquilo que eu tinha feito, a minha dedicação, né, a minha vontade, de desejo de realizar, tudo aquilo que eu tinha me preparado, eu falei, acabou. O que eu vou fazer? Eu tinha 2 filhas pequenas, eu olhava para minhas filhas, né, não sabia o que queria ser, e fomos fazendo exames, broncoscopia, punção na fundação, fiz um pneumotórax, fiquei em casa, não foi drenado, e fomos passando por essa situação toda de dificuldade, sem saber, de incerteza, e mesmo assim eu nunca deixei de operar um dia. Todos os dias eu levantava com febre, com tosse, escarrando, às vezes catarro purulento, com sangue, eu ia operar. Eu não deixei de trabalhar um dia, eu não deixei de operar um dia. E eu acho que isso que me deu a força para continuar a exercer a medicina da forma que eu queria. E surgiu o aniversário de 3 anos da minha filha do meio, da Maria Júlia, e eu estava com esse problema grave e, assim, de manhã eu saí, não sabia o que era, né? Estava esperando os exames ficarem prontos. E aí eu saí para fazer as compras do aniversário dela de 3 anos. Quando eu chego em casa, estava um escândalo, um choradeiro, uma gritaria, porque a Mônica tinha recebido um telefonema que na realidade eu estava com câncer e que eu tinha 3 meses de vida. E esse dia foi um dia duro, mas nós conseguimos vencer. Por quê? Porque queriam abortar a festa. Eu falei, não, talvez seja a última festa que eu vou participar da minha filha. Nós fomos, fizemos a festa, realizamos, e com dificuldade, sabe, com muita fé, com muita força, e a gente foi superando, né, esse problema grave de saúde que a gente não sabia o que era. Depois que a Mônica recebeu esse telefonema, realmente ficou mais difícil, mas eu tinha esperança e tinha fé em Deus. Os meus pais estavam viajando, eles passaram na minha casa e eu fui falar com meu pai e com a minha mãe sobre essa situação. Eu estava arrasado, destruído, mas continuamos seguindo em frente, continuamos trabalhando. E a minha mãe saiu dali muito abalada, chorando, e ela fez as orações dela. E o que aconteceu? Segundo ela me falou, se for uma doença maligna, que o meu filho fique curado e que venha para mim. E aconteceu o seguinte, a minha doença foi embora. E a minha mãe apareceu com câncer.
de mama. E aí, pessoal, veio o câncer da minha mãe. Graças a Deus ela foi muito bem atendida pelo médico da fundação, Luiz Carlos. Foi feita a mastectomia e ela foi curada também. E com isso, a gente começou a fazer o tratamento na clínica de várias patologias. As pessoas começaram a me procurar muito por eu ser cirurgião, cardiovascular. E as patologias foram vindo, as patologias arteriais, venosas. E a gente foi cada vez mais buscando conhecimento na área da doença venosa, em relação a laser, como a gente poderia aliviar o tratamento, o fechamento das feridas, as doenças arteriais, como a gente poderia trazer coisas novas que pudessem tratar melhor e de forma minimamente invasiva os nossos pacientes. Essa sempre foi a nossa missão, trazer o que há de melhor e mais moderno para as pessoas sem perder a humanidade. Nós sempre aqui da cardiovascular, eu e a Mônica, sempre queríamos estar assim, na vanguarda do tratamento da doença cardiovascular. E com isso a gente conseguiu chegar nesse ponto, que é trazer para os nossos pacientes, para a nossa sociedade, para a nossa região, o que há hoje de melhor no tratamento das doenças cardiovasculares. Tá? Então é uma história de vida, é uma história médica, uma história pessoal, familiar, com muitos altos e baixos, mas com muita emoção, também com muita dedicação, com muito amor ao próximo. E com isso nós chegamos aqui, até hoje.